pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia aqui do Fica em Casa Aprendendo. Eu sou o professor Celso Ramos e hoje nós vamos trabalhar aqui o assunto de estruturas dos ácidos nucleicos. Na verdade, essa aula ela é uma breve introdução dos conteúdos de genética. Para que você possa entender os assuntos de genética, faz necessário você entender um pouco sobre a estrutura do DNA, a estrutura do RNA, que são os ácidos nucleicos. É um assunto muito necessário para você entender até mesmo como é que funciona o processo de expressão gênica, que é como as nossas características genéticas ou hereditárias elas são expressas para que elas possam se manifestar nos organismos. Então, nessa aula nós vamos ver um pouco sobre as características gerais dos ácidos nucleicos, quais são os tipos de ácidos nucleicos, eu já até mencionei para vocês aqui. Nós vamos entender aqui quais são esses componentes que fazem parte da estrutura desses ácidos e eu vou colocar algumas diferenças que ocorrem entre o DNA e o RNA, que são os dois tipos de ácidos nucleicos que existem na célula. E, por último, eu vou especificar um pouco sobre o RNA, que é um tipo de ácido nucleico que tem vários tipos de RNA e esses tipos estão muito relacionados com a função pelas quais ele vai exercer na célula. Ok, pessoal? Então, eu quero primeiramente falar aqui das características gerais dos ácidos nucleicos. São características que existem tanto no DNA quanto no RNA. Ok? Então, como vocês já podem ver pelo próprio nome, essas moléculas elas têm um caráter ácido, ok? E esse caráter ácido é principalmente pelo fato de elas terem a capacidade de se corar com substâncias básicas, né? Lembrando que ácido tem uma certa reação com as bases, ok? Então, eles são encontrados nos núcleos das células. Então, por isso que tem esse nome de ácidos nucleicos. Então, você tem aqui a célula, ok? E lá na célula nós encontramos uma organela chamada núcleo celular. E esse núcleo celular, quando nós estamos falando de uma célula eucariótica, né, esse núcleo ele é delimitado por uma membrana nuclear. Essa membrana nuclear vai proteger ali o material genético, né? Como no caso dos seres vivos, o material genético é a molécula de DNA, que ela se helicoidiza, né? Se organiza, formando o cromossomo. Então, se você pegar um pedacinho desse cromossomo e analisar ele com mais detalhe, você vai perceber que essa vai ser a estrutura da molécula de DNA. Uma dupla hélice, né? Uma dupla hélice que se liga por meio das pontes de hidrogênio, que a gente vai já mencionar para vocês como é que funciona isso. Então, os tipos de ácidos nucleicos encontrados são esses, né? Eu tenho aqui o DNA e o RNA. Então, essas duas siglas significam, no caso do DNA, ácido desoxirribonucleico ou ácido desoxirribonucleotídico, né? Então, esse nome estranho aqui tem a ver com a estrutura química que vai formar essa molécula. Já o ácido ribonucleico é o nome que se dá à molécula de RNA. E aí nós vamos entender quais são as funções, né, dessas moléculas. Bem, o que o DNA tem de comum com o RNA? A primeira coisa que os dois têm em comum é o fato de que são moléculas que a gente chama de polímero. E um polímero é uma molécula grande que é formada por várias subunidades, né, que se repetem. Essas subunidades, pessoal, a gente chama de nucleotídeo, ok? É o nucleotídeo. Vamos observar, por exemplo, aqui, ó. Essa aqui é a fita de DNA, que quando a gente desenrola ela, né, ela fica como se fosse uma escada, né? Eu tenho aqui o corrimão da escada e aqui é como se fosse os degraus. E a molécula de RNA é só uma única fita, né? A de DNA são duas fitas aqui, ó. São duas fitas. E a de RNA apenas uma única fita. Mas o que você pode observar, tanto no DNA quanto no RNA, é a repetição dessas estruturas aqui, ó. Essa estrutura que você pode perceber nessa figura. E essa estrutura, a gente chama ela de nucleotídeo. Então, nós encontramos nucleotídeo tanto na molécula de DNA
quanto na molécula de RNA. E esse nucleotídeo ele é formado por três porções importantes. Quais são essas porções? Eu tenho aqui a base nitrogenada. Eu vou encontrar no nucleotídeo um açúcar contendo 5 carbonos. Esse açúcar é um carboidrato, né? E eu vou encontrar nesse nucleotídeo um fosfato, um agrupamento fosfato, né? Então, essa é a estrutura do meu nucleotídeo. E nós vamos perceber a primeira coisa que tem de diferente no nucleotídeo que a gente encontra na molécula de DNA e no nucleotídeo da molécula de RNA. A primeira diferença que existe entre esses dois tipos é com relação ao açúcar, né? Essa molécula aqui de 5 carbonos é o açúcar que vai ser diferente tanto no nucleotídeo do DNA quanto no nucleotídeo de RNA. Então, essa molécula de açúcar, se for na molécula de DNA, ela vai se chamar de desoxirribose. Desoxirribose. Você pode perceber aqui nessa molécula que nós não temos a presença do oxigênio nesse local aqui, ó. Ok? E no caso da molécula de RNA, o nucleotídeo da molécula de RNA, ele vai ter um açúcar chamado de ribose. Um açúcar de 5 carbonos, que é chamado de ribose. Perceba que ele tem a presença de um agrupamento hidroxila, né, que é essa estrutura aqui, ó, esse radical chamado de OH. OH. Na molécula de DNA não tem o OH, eu só vou encontrar o hidrogênio, que é o H. Então, eu encontro na molécula de RNA a ribose e na molécula de DNA a desoxirribose. Por isso que nós temos essas duas siglas diferentes. No RNA eu tenho ribose, então vai ser RNA. Esse R é de ribose. E no DNA eu encontro a desoxirribose. Esse D de desoxirribose. Então essa foi a primeira diferença com relação os dois tipos de ácidos nucleicos, né? Então, com relação ao açúcar de 5 carbonos, tem essa diferença. Agora, a outra diferença que nós vamos encontrar aqui nos nucleotídeos é com relação às bases nitrogenadas. O que são essas bases nitrogenadas, né? São estruturas químicas ali que vão se repetir ao longo dessas duas moléculas, tanto no DNA quanto no RNA. Quais são os tipos de bases nitrogenadas existentes? Bem, existem 5 tipos, né? Eu tenho esses 3 primeiros aqui, que a gente chama de pirimidina, e esses 2 últimos, que são as bases púricas. Eu vou colocar na outra figura que fica mais fácil da gente analisar isso. Olha aqui, ó. Essas são as 5 bases nitrogenadas que nós encontramos. Adenina, guanina, citosina, timina e uracila. Cada molécula dessa ela é representada por uma letra, pela inicial do nome dessa base. No caso da molécula de DNA, nós vamos encontrar adenina, guanina, citosina e timina. Já na molécula de RNA, no lugar de timina, nós encontramos essa base nitrogenada aqui, que a gente chama de uracila. Uma outra coisa que eu quero analisar com vocês é que essas bases nitrogenadas são de 2 tipos, como eu mostrei na figura anterior. Tem as bases púricas e as bases pirimídicas. Aí você me pergunta, professor, mas qual é a diferença que existe entre essas bases púricas e essas bases pirimídicas, né? Vamos analisar o seguinte, a adenina e guanina são consideradas bases púricas. Por quê? Porque elas derivam de uma estrutura chamada purina. Essa estrutura chamada purina, ela tem 2 anéis de carbono. Então, perceba que na molécula, tanto da adenina quanto da guanina, são 2 anéis de carbono. Já com relação às bases pirimídicas, elas derivam dessa molécula chamada pirimidina. E percebam que a molécula de pirimidina só tem um único anel de carbono. Então, percebam que citosina, timina e uracila têm apenas um único anel de carbono. O que vai diferenciar entre elas é apenas as posições desses átomos e desses radicais, ok? Então, essas são as bases nitrogenadas. Primeiro, a diferença com relação ao nucleotídeo de DNA e de RNA foi com relação
ao açúcar de 5 carbonos, como eu já mencionei para vocês. No DNA eu encontro a desoxirribose, no RNA eu vou encontrar a ribose. Com relação às bases nitrogenadas, no DNA eu encontro adenina, guanina, citosina e timina. No RNA, no lugar de timina, eu vou ter uracila. Portanto, na molécula de RNA nós vamos encontrar adenina, guanina, citosina e uracila. Não é timina. Nunca você vai encontrar timina na molécula de RNA. Ok, pessoal? Então, esse é o nucleotídeo que nós encontramos tanto no DNA quanto no RNA. O que se diferencia vai ser o açúcar de 5 carbonos e a base nitrogenada que nós vamos encontrar. Professor, e o fosfato? O fosfato é o mesmo, tanto para o DNA quanto para o RNA. E uma outra coisa que eu quero que vocês percebam, que nessa molécula aqui, ó, que é o açúcar do nucleotídeo, que pode ser a desoxirribose, no caso do DNA, ou a ribose, no caso do RNA, essa molécula de açúcar, ela tem os seus átomos de carbono enumerados. Enumerados pelo seguinte motivo, né? Na molécula de DNA, por exemplo, nós vamos ter uma fita que a gente diz que é a fita 5' 3'. E a outra fita seria a 3', 5'. Aí nós vamos entender por que tem essa numeração. Então é o seguinte, essa numeração ocorre justamente por causa da posição que vai ser ligada, por exemplo, à base nitrogenada. A base nitrogenada, ela vai se ligar a essa molécula de açúcar no carbono número 1. Então, o carbono número 1 é aquele carbono que vai se ligar à base nitrogenada. A partir do carbono número 1, você vai contar aqui, descendo, né? Carbono número 2, número 3, aqui é o carbono 4 e, por último, aqui o carbono 5. O fosfato sempre vai se ligar ao carbono número 5, ok? Então, de acordo com essa numeração, se você for perceber aqui na molécula, olha aqui, esse nucleotídeo, né, que tem aqui a base nitrogenada, que nesse caso é a timina, ela está ligada aqui ao carbono número 1, aqui é o carbono número 2, carbono número 3, carbono número 4 e o carbono número 5. Então, este fosfato aqui, ele é a extremidade 5' desta fita de DNA. Essa fita que é como se fosse o corrimão do lado esquerdo, né? E percebam que essa última extremidade, ela está ligada a qual carbono dessa molécula de açúcar aqui? Então, se você for contar, sempre o carbono número 1 é aquele carbono que está ligado com a base nitrogenada. Então, eu tenho aqui ó, o carbono número 1, carbono número 2, então aqui é o carbono número 3. Então, essa extremidade aqui é a 3', porque ela está relacionada com o carbono 3 da molécula de açúcar. Então, essa fita aqui, enquanto que ela está nesse sentido, 5', 3', a outra fita ela vai estar no sentido contrário. Então, as duas fitas do DNA, né, que vai formar esse corrimão, são antiparalelas. Por quê? Porque enquanto uma fita vai estar no sentido 5', 3', a outra fita vai estar no sentido 3', 5'. Né? Porque, se você perceber, a molécula de açúcar aqui desse outro lado está virada de cabeça para baixo. Aqui, ó, o oxigênio está para cima. Já no outro lado aqui, ó, o oxigênio está para baixo. Então, consequentemente, vai mudar a posição dos carbonos aí da desoxirribose, né? Que é o açúcar de 5 carbonos que nós vamos encontrar na molécula de DNA. Ok? Uma outra informação que vocês têm que levar em consideração é com relação ao pareamento que as bases nitrogenadas formam entre si. Sempre a adenina se liga com timina e sempre guanina vai se ligar com citosina. Nós não podemos ter pareamentos em que, por exemplo, a adenina se ligaria com guanina ou com citosina. Isso não pode acontecer. Se isso ocorrer, é um tipo de pareamento errado, né? Isso vai gerar um defeito genético. E essas bases nitrogenadas que existem na molécula de DNA, elas vão formar sequências. Essas sequências, elas codificam futuramente
quais serão as proteínas que vão ser geradas a partir dela. Nós vamos ter uma aula específica explicando como é que a célula lê essa molécula de DNA para que ela possa fabricar as proteínas, que são as estruturas que formam o nosso organismo, as nossas células, ok? Então, esse pareamento entre adenina e timina, ou o pareamento entre citosina e guanina, essa regra, ela foi, na verdade, foi descoberta por um cara chamado Edwin Chargaff, né? Edwin Chargaff. Então, numa fita de DNA, a quantidade de adenina será igual à quantidade de timina. Porque, como eu acabei de explicar para vocês, se a adenina só se liga com timina, então a quantidade de adenina tem que ser igual à quantidade de timina. E a quantidade de citosina será sempre igual à quantidade de guanina. Essa regra aqui, ela foi determinada por esse cara que eu falei para vocês, Edwin Chargaff. Ok, pessoal? Então, eu tenho um exemplo aqui de uma questão que pode cair utilizando essa regra, né? De adenina só se ligar com timina e guanina só se ligar com citosina. Então, a questão, o exemplo, ela diz o seguinte, prestem bem atenção. Numa fita de DNA contendo 1% de adenina, qual será a quantidade de citosina? Então, ele só me deu aqui, pessoal, a quantidade dessa base nitrogenada, que é a adenina. A partir dessa informação, eu tenho que descobrir qual é a quantidade de guanina, qual é a quantidade de citosina e qual é a quantidade de timina. Então, levando em consideração que a quantidade de adenina ela é igual à quantidade de timina, então se a questão está me dizendo que a adenina é 1%, então a quantidade de timina vai ser 1%. Ok, pessoal? Então eu já descobri a partir do adenina qual é a quantidade de timina, porque são a mesma quantidade, certo? Então eu tenho aí que a quantidade de adenina mais a quantidade de timina dessa molécula está dando aqui 2%. A molécula toda, pessoal, é 100%. Então, quanto é 100% menos 2%, então falta aqui 98%, que é justamente a soma da quantidade de guanina com a quantidade de citosina. Então, são dois tipos, então eu vou ter 98 dividido para 2, vai dar 49%. Então, a quantidade de guanina vai ser 49% e a quantidade de citosina vai dar também 49%. Então, é muito simples, pessoal. Agora, eu já especifiquei para vocês algumas diferenças entre essas duas moléculas e aí eu coloquei uma tabelinha para a gente revisar o que eu já expliquei para vocês. Então, eu tenho aqui características do DNA e características do RNA. Com relação à função, o DNA ele vai servir como um repositório de informação genética. Ele serve para armazenar informações genéticas. As suas características hereditárias elas estão armazenadas na molécula de DNA. E isso por meio das sequências de bases nitrogenadas que nós vamos encontrar na molécula. Já com relação ao RNA, ele está envolvido da síntese, tem envolvimento com a síntese proteica e regulação gênica. Ele pode ser também portador da informação genética em alguns vírus. Então, existem alguns vírus, como no caso dos retrovírus, que o material genético deles não é DNA. Tem vírus que o material genético vai ser a molécula de RNA, ok? Um exemplo é o HIV. O HIV ele é um vírus que tem o RNA como um material genético. A outra diferença com relação ao DNA e o RNA é o tipo de açúcar que nós vamos encontrar. No DNA, como a sigla é D, então esse D vem de desoxirribose. No RNA, a sigla R quer dizer de ribose, que é o açúcar que nós vamos encontrar. E no caso do DNA, nós vamos ter aqui uma dupla hélice, uma dupla fita, né, que vão ligar, essas duplas fitas elas vão se ligar entre si pelas bases nitrogenadas, que vão formar pontes de hidrogênio, ok? E no caso do RNA, é apenas uma única fita. E as bases que nós vamos encontrar
vai ser citosina, timina, adenina e guanina no DNA. E no RNA nós vamos ter citosina, uracila, que é no lugar de timina, né? Adenina e guanina. Então essas foram as diferenças. E por último, falar para vocês do RNA, que tem vários tipos. Tem o RNA mensageiro, ribossômico, transportador e regulador. Esses tipos nós vamos ver nas próximas aulas. Pessoal, obrigado pela atenção. Até a próxima aula. Tchau, tchau.